Né? Eu tenho. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a situação da saúde mental dos trabalhadores brasileiros e também como fica a situação das empresas que terão que se adequar a novas normas que priorizam a saúde mental de seus colaboradores. Bom, e por falar nesse assunto, eu trouxe aqui alguns dados que embasam e mostram a importância da gente falar sobre esse tema. Segundo dados aí do Ministério do Trabalho e Emprego, quase 500 mil de pessoas pediram afastamento do ambiente de trabalho somente em 2024, o que mostra aí que a situação realmente está alarmante e precisa haver melhorias. Bom, e o programa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós estamos agora em linha com o Dr. Pablo Vinícius e daqui a pouco também eu recebo a advogada especialista em Direito do Trabalho, a Júlia Quadrio, que os dois vão falar para a gente sobre a questão da saúde mental e como as empresas podem aí se adequar. Bom, então a gente, para organizar o nosso programa, vai dividir então observações em duas partes. Os dois primeiros blocos com o Dr. Pablo Vinícius, que é uma sumidade aí nesse assunto, e os dois últimos blocos com a advogada especialista em Direito Trabalhista, Júlia Quadrio. Bom, então aqui agora a gente está com o Pablo Vinícius, com o Dr. Pablo Vinícius, né? Então, Dr. Pablo, muito obrigado por receber observações, né? Ele fala do Distrito Federal, gente, então vai falar para a gente justamente sobre essa situação. E eu já começo, Dr. Pablo, falando sobre essa questão do cenário que eu trouxe aqui, né? Como que você percebe esses dados alarmantes, onde quase 500 mil de pessoas pediram aí afastamento do ambiente de trabalho? Olá, primeiramente agradeço pelo convite, da gente estar falando de um tema tão importante. Em relação à saúde mental do brasileiro, o tema ele não é novo, né? Porque para a Organização Mundial da Saúde, desde 2019, somos o país mais ansioso do mundo. Os dados já eram alarmantes. A sociedade brasileira realmente está muito doente mentalmente. Somos um dos países que mais consome psicotrópicos no mundo. Somos o quinto país mais depressivo do mundo, o país mais ansioso do mundo. O que é novo é que o Ministério do Trabalho, o INSS, começaram a olhar isso com mais carinho, na medida em que esses dados de saúde mental começaram a reverberar, a impactar a economia do país. Então, esse número que você traz é um número preocupante, na medida em que a nossa força de trabalho já está sendo comprometida pelo adoecimento mental. Então, praticamente, quando nós falamos de saúde mental no Brasil, todos os números são alarmantes. Do suicídio ao afastamento do homem do seu trabalho por motivos de saúde mental. Bom, e a gente tem percebido também, doutor Pablo, que a saúde mental ela é muito colocada em relação às campanhas ao longo do ano, né? A gente tem aí campanha de Janeiro Branco, tem Setembro Amarelo também, mas muitas vezes essas campanhas acabam se perdendo o sentido ao longo do ano. Então, quais são hoje, né, as principais doenças da saúde mental que têm acometido os brasileiros e que a gente realmente precisa falar delas todos os dias, durante todo o ano? A psiquiatria, né, ela se debruça numa variedade de transtornos mentais, da esquizofrenia ao autismo, mas com certeza as duas doenças mentais mais prevalentes hoje é a depressão, o transtorno depressivo e os transtornos de ansiedade. Aqui está o transtorno de ansiedade generalizada, aqui está a famosa síndrome do pânico, as fobias. Então, hoje, com certeza, os transtornos de ansiedade são os transtornos mais prevalentes na sociedade brasileira. Como eu disse anteriormente, o Brasil hoje é o país com o maior número de diagnóstico de transtornos de ansiedade do mundo. Falar de doença mental, nós temos que falar de prevenção e de tratamento. E quando você diz que falhamos muito no sentido de prevenção das doenças mentais, é porque, de fato, nós entendemos, por exemplo, as empresas e as pessoas acham que saúde mental é simplesmente ter um plano de saúde que eu tenho acesso a psicólogo e a psiquiatra. Está muito longe disso ser uma verdade.
Prevenção, promoção de saúde mental tem muito mais a ver com o estilo de vida de cada um do que propriamente dito com um tratamento quando você já está doente. E aí aqui eu estou falando de uma sociedade que tinha que discutir sono, carga horária, trabalhos em turno. Tínhamos que discutir o nosso padrão alimentar, o nosso nível de sedentarismo. Tínhamos que discutir a relação homem-trabalho no seu nível tóxico ou no seu nível saudável. Então, na verdade, falar de prevenção de saúde mental deveria ser uma discussão social de todos os aspectos básicos de um homem saudável, tanto física quanto mentalmente. Até porque, para nós, hoje, neurocientistas, não existe mais saúde física e mental. O que existe para nós é uma saúde, que pode ser do cérebro, que pode ser do seu coração. Tudo vai repercutir e ser consequência das suas escolhas de como você tem vivido. Eu tenho uma frase muito famosa que eu dou para os meus alunos. Eu costumo dizer o seguinte: uma doença mental, ela não começa no cérebro, ela termina no cérebro. E a minha pergunta é: o que está entrando dentro do seu cérebro? Quais as informações que você está dando para ele? O que está entrando pela sua boca, pelos seus ouvidos, pelos seus olhos? E é isso que está adoecendo o homem moderno. Bom, e agora a gente fala também sobre a questão da pressão econômica, né, doutor Pablo? Porque a gente vê uma pressão econômica gigantesca nas pessoas, seja para comprar ou até mesmo para gerar lucro aí para as empresas. Como que isso também tem minado os trabalhadores e gerado cada vez mais afastamentos dos ambientes de trabalho? Esse trabalhador é um cidadão. Ele vive o seu dia a dia, com a sua família, com seus filhos, com as suas necessidades. E, de fato, esse mundo das redes sociais, esse mundo das pressões, sejam estéticas, porque agora eu tenho que ter o nariz assim, não assado, meu cabelo tem que ser assim, não assado, a pressão pelo consumismo, parece que nas redes sociais está todo mundo de carro novo, está todo mundo fazendo a próxima viagem. De fato, isso tem sido uma pressão psicológica muito grande, de comparação, de insatisfações e de frustrações com a própria vida. Pesquisas recentes mostram que quase 70% dos brasileiros estão insatisfeitos com a sua própria vida. Mas será mesmo? Será que essa insatisfação não tem muito mais com aquilo que eu esteja olhando do que realmente com a minha própria vida? Isso sim, de fato, tem sido um forte fator de risco para o adoecimento mental. Bom, e agora a gente vai falar, doutor Pablo, em relação às características de um ambiente tóxico e nocivo, porque muitas pessoas acabam falando assim, meu trabalho tem isso, meu trabalho tem aquilo outro, mas muitas das vezes isso pode não ficar caracterizado ou não ser caracterizado como algum tipo aí de ambiente que não é saudável para a pessoa. Então, quais são as características de um ambiente hoje que é tóxico, nocivo e que é prejudicial à saúde mental do trabalhador brasileiro? Nós consideramos essa toxicidade relacionada ao trabalho, principalmente quando avaliamos aquilo que é excessivo ou em falta. Vou dar um exemplo. Metas inalcançáveis caracteriza uma toxicidade no trabalho. Uma carga horária extenuante, desumana, é uma toxicidade do trabalho. Relações interpessoais desarmônicas entre liderança e colaboradores ou entre colaboradores. Nós estamos falando de liderança tóxicas, nós estamos falando de ambiente de trabalho tóxico. Trabalhos, por exemplo, que têm regimes de turnos inadequados, nós estamos falando de trabalho tóxico. Então, para falar de toxicidade de trabalho, um técnico precisa entrar nesse local de trabalho com um olhar apropriado de saúde e perceber as nuances da toxicidade, porque ela não é uma coisa só. Um trabalho tóxico não é só uma relação entre você e a sua chefia ruim. É muito mais do que isso, está relacionado a muitas questões. Quer um exemplo? Uma pessoa que dorme mal, ela tende a perceber o seu trabalho de uma forma piorada. Então, às vezes, não é o trabalho em si. Às vezes, é simplesmente uma pessoa que está privada de sono e esta pessoa tende a ter um olhar negativo de tudo.
Então, aparentemente, o problema parece ser o trabalho. E, às vezes, é a privação de sono da pessoa. Então, tudo está interligado e precisa ter uma análise muito fina, muito específica de cada situação. Bom, doutor Pablo, e vamos falar também sobre essa questão dos parâmetros, né? O que é parâmetro para a gente qualificar uma pessoa que está ali com um problema de saúde mental e se foi realmente um ambiente de trabalho que causou aquilo ali? Porque a gente sabe que saúde mental é subjetivo no sentido assim, claro, que se tem um diagnóstico ali de um psiquiatra, tem um diagnóstico de algum profissional, isso é lógico que vai ser considerado. Mas se a pessoa não tiver nenhum laudo, não tiver também nenhum documento que respalde ela, o que também é critério para se falar que aquilo é um problema de saúde mental? Nós na psiquiatria, nós da saúde mental, utilizamos um critério para verificar se aquilo que uma pessoa está sentindo já está no campo patológico ou não, que é a questão da funcionalidade, do desempenho. Então, qual que é a diferença de uma tristeza normal da tristeza de uma depressão, por exemplo? A tristeza normal não afeta tanto o seu desempenho. Você está trabalhando, as pessoas estão vendo até que você está abatido, mas você consegue funcionar. A tristeza da depressão te joga numa cama, não deixa você sair, e você já começa a ter prejuízos do seu desempenho. Então, o que a empresa pode ficar de olho? E para isso precisa de uma escuta do seu colaborador. Eu acho que agora com a NR1, uma das grandes contribuições é que as empresas terão que ter uma escuta ativa do seu colaborador. Ou seja, ela vai ter que falar: oi, como é que você está? Está tudo bem? Você está conseguindo trabalhar e entregar os seus resultados de uma forma saudável e equilibrada? Então, essa relação de fala e de escuta vai se desenvolver mais. E é nessa escuta que as empresas terão a oportunidade de perceber essas nuances, esses processos de adoecimento, se está bem, se não está. Eu preciso escutar para saber onde os meus colaboradores estão nesse sentido. Ok, doutor Pablo, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais observações. Não sai daí, até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Automação, materiais elétricos em geral, padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG,
7 anos ligados para o futuro. E esse pneu aqui, Tião? Bora trocar, moço. Você não tem ideia. Ontem comprei R$30 o pneu. Baratinho. Ah, é mesmo? É verdade, moço. Deixa eu mostrar no site aqui, ó. Ah, isso aqui é farso, rapaz. Eu aprendi isso na dica da Polícia Militar. De volta com observações que hoje fala sobre a saúde mental dos trabalhadores brasileiros e como fica a situação das empresas com as novas normativas que entram em vigor a partir deste mês de maio. Bom, Pablo, agora a gente vai falar sobre prevenção à saúde mental. A gente tem agora, como eu acabei de falar, uma nova normativa aí que deve entrar em vigor no fim do mês de maio e que prevê que as empresas trabalhem a saúde mental dos trabalhadores. Como que você vê essa iniciativa do governo em meio que obrigar as empresas a cuidarem do psicossocial dos seus colaboradores? Olha, isso é um passo adiante, uma grande evolução da normativa em relação à segurança e saúde do trabalho. Embora alguns auditores do Ministério do Trabalho sempre entenderam que a saúde mental sim fazia parte da gestão, isso era meio polêmico, alguns entendiam que sim, outros entendiam que não, agora ela estaria escrita no texto da normativa. A NR1 é uma norma regulamentadora que rege grande parte das outras normas de segurança e saúde do trabalho. Ela é conceitual, ela traz princípios e valores. E um desses valores que ela coloca agora textualmente é a responsabilidade que as empresas terão, de fato agora, explícitas, de cuidar, de gerenciar os fatores de adoecimento, de riscos psicossociais. Então, as empresas agora terão, como parte da sua gestão, entender os fatores de adoecimento relacionados ao trabalho e o homem em relação aos aspectos das doenças mentais. Bom, agora os empresários terão 2 caminhos para cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Esse agora, por força de lei, por fiscalização e autuação. Então, agora vai doer no bolso do empresário, de um líder que não cuida da saúde mental do seu colaborador. Então, a tendência é que a lei se torne um promotor de mudança comportamental a partir da dor, a partir da força. Mas eu acredito que esses empresários terão a grande oportunidade, ainda que seja por pressão da lei, usufruírem do benefício de cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Porque há uma ciência hoje que mostra que os funcionários em bem-estar mental, eles são muito mais produtivos do que os que estão sendo massacrados pela produtividade. Não há mais dúvida no mundo corporativo de pesquisas que mostram que empresas que cuidam da saúde mental dos seus colaboradores, elas têm um valor agregado maior, elas valem mais nas bolsas de valores, elas produzem mais. Vendedores com atitude mental positiva vendem mais. Líderes com bem-estar mental gerenciam melhor. Então, o que eu falo para os empresários? Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidar da saúde mental do seu colaborador é melhorar o desempenho empresarial. Você não precisa atuar por medo, atue por inteligência. Atue pelo que a ciência te mostra de melhor. Então, por isso que eu falo que agora ele terá 2 caminhos a adotar. Ou ele vai entendendo que saúde mental é melhoria para a sua empresa, ou agora é por força de lei, por medo de uma punição. Mas o fato é que agora os colaboradores terão que ser cuidados pelas suas empresas. Bom, doutor Pablo, a gente também tem que prestar atenção no seguinte, agora está se falando dessa nova normativa, aliás, da atualização dessa normativa que já existe, porém, nos outros países do globo, a gente percebe que essa questão da saúde mental do trabalhador já vem sendo trabalhada há muito tempo. Então, isso mostra também que o Brasil está defasado nesse assunto, né? Sim, estamos muito atrasados. Países como México, Chile, já têm normativas de muitos anos para que as empresas gerenciem esses fatores de riscos psicossociais. O Brasil realmente retardou muito o encarar desse problema.
E isso só aconteceu por números estarrecedores, como nós dissemos aqui, com um número absurdo de brasileiros afastados dos seus trabalhos por doença mental. Então, o governo brasileiro agiu quando isso começou a pesar no bolso do próprio governo, a nível de afastamentos. Mas, como eu disse, felizmente ou infelizmente, se foi atrasado, se foi no tempo, estamos no momento. Então, eu acho que agora é olhar daqui para frente, entender a responsabilidade de cada ator, de cada agente, para que a gente viva uma sociedade mais justa, mais livre e mais feliz. Bom, doutor Pablo, agora a gente também vai falar do lado oposto, né? Como que a empresa também fica nesse aspecto? Porque como que a empresa vai saber o que é realmente um problema que foi causado pela empresa de um problema que a pessoa, porventura, tenha trazido de casa ou então que tenha acontecido na rua? Porque isso também é subjetivo, né? O que, por exemplo, dentro de um mesmo setor, um funcionário pode se sentir de um jeito, porque às vezes a bagagem dele fora de casa é de um jeito, ou então dentro de casa de uma outra maneira, e que ele traz isso consigo dentro também do seu ambiente de trabalho. Então, qual que é o limiar, né, que as empresas terão para poder realmente definir o que foi o processo trabalhista dela que gerou aquele problema, o que é um problema externo e que está causando reflexos também dentro da corporação? Perfeito, e essa é uma das grandes dúvidas hoje dos empresários. Como é que nós vamos saber se aquele adoecimento de fato foi causado pela relação do homem com o trabalho, ou se é uma questão meramente individual? Para isso, serve um bom diagnóstico. Então, antes de fazer qualquer coisa, uma empresa, para se adequar à NR1, ela tem que passar por uma fase diagnóstica. Um bom serviço diagnóstico, ele é capaz de avaliar este cenário. Então, ou somos capazes de identificar os fatores da empresa e os fatores dos indivíduos. É verdade que o adoecimento será sempre um binômio, trabalho-homem. Nunca será só a empresa, nunca será só o homem. Há um binômio e há uma relação simbiótica desta relação. Porém, qual é o tamanho das responsabilidades nesse adoecimento? Será que eu tenho uma composição maior dos fatores relacionados ao indivíduo? Será que eu tenho fatores relacionados à questão da empresa, do ambiente, adoecendo esse indivíduo? Um bom diagnóstico, um bom olhar nestas relações é capaz da gente fazer essas diferenciações. Então, por isso que a primeira fase que uma empresa terá que ter para se adequar à NR1 será uma boa fase diagnóstica dos fatores, dos perigos psicossociais. A gente faz um relatório, a gente mostra para a empresa onde é que está ocorrendo essas relações e onde elas podem ser mais doentias ou mais protetoras. Bom, Pablo, a gente está chegando no fim do nosso programa, né? Eu gostaria de saber de você o seguinte: quais são suas considerações finais e, claro, as expectativas aí para que essa norma, né, essa NR1 passe a vigorar? Na sua opinião, isso aí vai realmente causar muitos benefícios, inclusive a diminuição nesse número que eu trouxe mais cedo de afastamentos no ambiente de trabalho? A NR1 é uma grande evolução nesse país. Um cidadão brasileiro doente mentalmente, todos perdem. Não é só uma empresa que perde dias de trabalho. A família dele está perdendo. Os filhos dele estão perdendo. A comunidade que ele está inserido está perdendo. Uma pessoa, um cidadão, uma cidadã doente mentalmente não é uma perda só de milhões de reais para uma economia. Nós estamos falando de perdas de anos de vida. Nós estamos falando de perdas de vitalidade, nós estamos falando de capacidade de se divertir com seus filhos, de educarem os seus filhos. Saúde mental não é só trabalho, saúde mental é vida, todos os dias. Então a NR1 traz as empresas agora como agentes promotoras da saúde mental também. Não é para a gente ter medo, não é para a gente ter receio.
É para a gente entender, enquanto sociedade, que todos nós somos responsáveis pela saúde mental de todos nós. Um líder com saúde mental, ele liderará de uma forma melhor. Esse colaborador também trabalhará de uma forma melhor. Ele vai ser um pai melhor, um esposo melhor. Essa mulher bem cuidada no seu ambiente de trabalho será uma mãe melhor. Ela terá uma participação na comunidade melhor. Então, a NR1, ela traz as empresas para ser mais um agente na promoção de saúde mental. Ela não tem uma finalidade punitiva. Ninguém quer punir o empresário por não cuidar do seu colaborador. Isso aí é uma atitude de respeito, é uma atitude de amor e é uma atitude inteligente. Como eu acabei de dizer, que saúde mental é melhorar desempenho econômico de uma nação, de uma empresa, de uma família, de uma comunidade. Então, não é para a gente ter medo, é para a gente abraçar essa ideia e entender que todos nós somos responsáveis pela saúde mental de uma nação. Tá certo, então, doutor Pablo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, mesmo que de forma virtual, ter disponibilizado um pouco do seu tempo. Afinal, é um assunto que a gente precisava e precisa realmente falar todos os dias. Então, te agradeço bastante. Bom, e o Observações não fica por aqui, gente. Daqui a pouco eu volto com a advogada especialista em Direito do Trabalho, a Júlia Quadro, que vai explicar pra gente aí, no caso do direito trabalhista, como vai ser essa norma, essa NR1 que passa a vigorar a partir do fim deste mês de maio. Não sai daí, Observações volta já já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente.
De volta com observações que hoje fala sobre a saúde mental do trabalhador e como as empresas devem se adequar aí à nova norma que entra em vigor neste mês de maio. Bom, e agora eu recebo aqui a advogada especialista em direito trabalhista, Júlia Quadrio, que vem ao nosso programa explicar como as empresas devem se adaptar aí nos próximos meses a essa nova normativa. Bom, Júlia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu começo esse bloco te perguntando como que será essa NR1. Ela já existe, né? Porém ela sofreu atualizações aí que agora abrangem a questão da saúde mental e tem algumas obrigatoriedades que as empresas precisam se adequar. Então, quais são elas? Obrigada por me receber, Henrique. Primeiro, a gente tem que fazer algumas ponderações. Primeiro, que a NR1 ela já existe, ela já está em vigor, mas antes ela não dava o destaque necessário à saúde mental do trabalhador. A saúde mental do trabalhador ela era um pouco negligenciada. Então agora ela é expressa em relação aos riscos ocupacionais psicossociais. Essa alteração ela entra em vigor dia 26 de maio e ela só vai poder ser, né, objeto de autuações do Ministério do Trabalho a partir do próximo ano, do ano de 2026. E o que ela trouxe de mudança, né? O que a empresa vai ter que fazer para se adequar? Primeiramente, ela vai ter que identificar esses riscos psicossociais. Então, ela vai ter que fazer, né, uma abordagem com profissionais capacitados e, principalmente, abrir um canal de comunicação com os funcionários para que eles possam, de fato, identificar esses riscos psicossociais. Ela vai ter que alterar a documentação relativa à segurança e saúde do trabalho, porque é uma forma dela se resguardar e proteger também o próprio funcionário, porque o funcionário ele tem que ter conhecimento dos riscos ocupacionais que ele está exposto. Então, eu vou ter que alterar o GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, vai ser a análise de todos os riscos ocupacionais que os trabalhadores estão expostos, e o PGR, que é o Plano de Ação, que ele é feito através da indicação, né, e do conhecimento que eu tenho dos riscos que o meu trabalhador está exposto. Agora, Júlia, ela entra em vigor agora no mês de maio, né? Estava até tendo aí uma discussão para saber se ela ia ser prorrogada, se ela ia ser adiada, mas ela realmente entra em vigor agora no mês de maio. Só que o que foi feito? Foi aberta uma brecha aí de 1 ano para que as empresas e também os colaboradores possam se adequar a essa nova NR1. Quais são os aspectos, né, então, que as empresas precisam se adequar dentro dessa nova normativa? O principal ponto que a empresa deve observar é indicar e verificar se esse risco ele existe na empresa. Por quê? Porque toda empresa, independente dela ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte ou um MEI, ele vai ter que ter uma análise ergométrica prévia, ou seja, o risco psicossocial ele vai ter que ser analisado em todas as empresas. Então, a principal, né, o principal objetivo dessa norma e o principal objetivo das empresas de adequação é adequar, é identificar e, posteriormente, fazer um plano de ação para ou neutralizar, né, fazer com que esse risco ele deixe de existir ou amenizar ele onde ele for verificado. Então, o que a gente vê é que as empresas elas têm muita dificuldade, talvez, em identificar esse risco, né? Como eu disse, vai ter que ser preciso profissionais competentes dentro das empresas e, principalmente, um canal de comunicação seguro para que o funcionário ele consiga expor isso, né? Expor aquilo que ele tem sofrido dentro da empresa, aquilo que ele tem vivenciado no dia a dia da empresa. Agora, quem é que vai fiscalizar isso, Júlia? Porque o que a gente fala é o seguinte, muitas empresas acabam se fiscalizando, né? Então, por exemplo, eu vou contratar então uma psicóloga ou uma profissional da saúde do trabalho para poder trabalhar dentro da minha empresa, que também vai ser uma colaboradora. Então, como é que fica essa fiscalização? O Ministério do Trabalho vai ter algum trabalho mais radical em relação a isso, de ir nas empresas, fazer sindicância, verificar realmente, porque é muito fácil eu contratar alguém que é da segurança do trabalho, a pessoa trabalha para mim, ela não vai falar contra a minha empresa. Então, como que fica isso? O que a gente espera é que essa redação nova, ela seja, né, de fato, colocada em prática pelas empresas
e fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, que é o órgão competente para fazer essa fiscalização. Hoje, infelizmente, nós não temos no Brasil funcionários suficientes para fazer uma fiscalização efetiva nas empresas. Então, os próprios trabalhadores, né, eles podem atuar nessa fiscalização fazendo denúncias, né? Tem empresas hoje que já contam com canais de denúncia anônima. Tem os sindicatos, que podem ser uma alternativa também para fazer essas denúncias. Nós temos o Ministério Público do Trabalho. Então, hoje a gente tem outros canais, mas quem é responsável por essa fiscalização seria o Ministério do Trabalho. É claro que a empresa ela vai se autorregulando. Ela vê que tem um setor que está com um problema de risco ocupacional psicossocial, que teve, por exemplo, um número de ações ou um número de pedidos de demissões maior. Ela vai se regulando, né, se autorregulando. Mas os órgãos externos que a gente tem é o Ministério do Trabalho. Agora, Júlia, como que isso também impacta na rotina das empresas? Ou seja, o que poderá ou não ser exigido dos colaboradores? Porque, por exemplo, uma das questões que a gente até conversou agora há pouco com o Dr. Pablo Vinícius é justamente o seguinte: o que vai ser critério para falar que aquilo é algo que vai prejudicar a saúde do trabalhador e aquilo que não é. Por quê? Porque, claro, se for algo realmente que já existe hoje dentro dos parâmetros, né, de questão de insalubridade, ok? Mas e aquilo que porventura for subjetivo? Ou seja, cada pessoa tiver a sua experiência. Eu trabalhar perto dessa mesa aqui, para mim está tudo bem, mas para você não gostou da circunferência dessa mesa aqui e isso está te incomodando e está te causando um certo incômodo. Claro que é um exemplo grosseiro aqui, tá, gente? Então, como que fica essa questão também para a própria empresa? Então, por isso que quando você for realizar o GRO, né, o gerenciamento de risco ocupacional, você tem que ter uma equipe qualificada, porque você tem que distinguir o que é um problema pessoal da pessoa, o que é um problema do ambiente de trabalho. Então, e tudo é pautado pelo equilíbrio. Não é que a empresa vai deixar de exigir algo do funcionário. Não é que a empresa, por exemplo, não vai poder colocar uma meta a ser batida pelo funcionário. A questão aqui é como que ela vai fazer isso, né? Eu tenho uma meta de produção, eu quero que os meus funcionários batam ela. Como que eu vou exigir isso do meu funcionário? Eu estou dando um ambiente seguro para ele desenvolver o trabalho dele? Ou eu estou chegando e estou falando assim, olha, se você não cumprir essa meta, eu vou te mandar embora. Ou se a meta não for batida, você vai ter um desconto de benefício, ou você vai ter algo prejudicial, né? Eu vou trabalhar isso como uma forma de valorização da minha mão de obra, eu vou trabalhar isso através de ameaça ou de pressão, ou uma jornada de trabalho excessiva. Então, o que a gente diz é que tudo que é relacionado ao contrato de trabalho, ele tem que ser uma questão de equilíbrio, né? O que eu peço do meu funcionário, o que o meu funcionário me entrega e como eu faço isso. Então, não quer dizer que a empresa vai ser proibida de agir, de exigir algo do funcionário, mas sim a forma como ela vai pedir isso, como ela vai requerer isso do funcionário. Agora, no início do programa, a gente viu aí que existe um número muito grande, quase 500 mil de pessoas pediram afastamento do ambiente de trabalho em 2024, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego aqui do nosso país. Na sua opinião, você acha que essa NR1, ao ser colocada em prática, essas novas normativas e essas novas regulamentações, isso poderá também estancar esse número de afastamentos? Porque a gente tem visto muitas pessoas se afastando por conta de burnout, por conta da exaustão mental, né? A questão também do estresse do dia a dia, né? A sociedade hoje está muito perdida em relação a isso, ansiosa também. Então, na sua opinião, isso vai ajudar as empresas no sentido também de evitar os afastamentos, mas também os colaboradores antes deles pedirem esse afastamento, porque às vezes o afastamento também já é meio que um pedido de socorro, né? O afastamento, ele é o último grau que a pessoa chega, né? Então, o que a ANR tenta fazer é prevenir. A palavra que ela tem que ser foco sempre, quando se trata de segurança e saúde do trabalho, é a prevenção. Então, a partir do momento que eu sei que eu tenho um problema ali, eu tenho um plano de ação, eu tenho que agir.
Eu tenho que fazer algo concreto. O que a empresa não pode fazer é pegar essa NR, essa nova redação, e tratar com uma mera burocracia, uma mera formalidade. Eu tenho que realmente virar e falar assim, não, isso aqui é um problema, a minha empresa está com um problema, eu tenho que encontrar uma solução. E com isso, a partir do momento que você tem um ambiente de trabalho mais saudável, você vai, consequentemente, prevenir que esse trabalhador adoeça, porque a doença já é o último grau, né? É quando já não tem mais recurso. Então, o afastamento, ele é a gota d'água. É quando já não existe mais solução administrativa ali dentro daquela empresa. Então, se os empresários, né, os empregadores virem essa NR como uma oportunidade de fato, transformar o ambiente de trabalho e fazer com que ele seja mais saudável, nós vamos ter uma redução, sim, nesses afastamentos. E o afastamento, querendo ou não, ele gera um prejuízo financeiro para a empresa também. Porque, às vezes, ele não tem um profissional treinado para cobrir aquele profissional que foi afastado. Então, isso aí vai demandar tempo, treinamento e dinheiro. Então, assim, você estabelecendo essas regras, você criando um ambiente de trabalho saudável, você aumenta a sua produtividade e evita os afastamentos. Então ela tem que ser vista aí com bons olhos pelo empresariado. Exatamente. E não como uma vilã, como ela tem sido pintada, né? Exatamente. Tudo que envolve segurança e saúde do trabalhador, muitas vezes é recebido com maus olhos pelos empresários. Porque eles falam que vão ter um gasto, que às vezes a empresa está passando por uma crise, o mercado não está tendo o retorno que ele espera e ele vai ter mais uma despesa ali. Mas o que se vê é que quando essas medidas são implementadas, a produtividade aumenta. O seu trabalhador, ele vai trabalhar mais e melhor, de forma saudável, né? Sem você ter que exigir de forma que vai atrapalhar a saúde mental dele ou até mesmo a saúde física dele. Ok, Júlia, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Eu sou mãe de planta. É claro que cuido das minhas bromélias,
babosas e até da minha bananeira, todos os dias. Eu sou mãe de... mosquito! O governo de Minas Gerais apresenta Não Seja Mãe de Mosquito. Aquela pessoa que acha que cuida só de planta, mas usa pratos nos seus vasos, mantém o quintal e calhas com entulho, piscinas descobertas e caixas d'água destampadas. A água parada é o berçário do Aedes. Então, para não sair colocando mais mosquito no mundo, elimine os focos de dengue, zika e chikungunya da sua casa. E caso perceba sintomas, não se automedique. Procure uma unidade básica de saúde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre a saúde mental do brasileiro e, claro, sobre as novas regulamentações aí da NR1 que começa a valer a partir deste mês de maio. Bom, agora a gente vai falar, Júlia. Gostaria de falar com você também, que é especialista em segurança do trabalho, como que você tem percebido o dia a dia dos brasileiros que têm sofrido com a saúde mental no ambiente de trabalho, né? Muitas vezes aquele ambiente é tóxico, é nocivo e as pessoas acabam sofrendo com isso. Como que hoje a segurança do trabalho percebe essa situação? Hoje em dia nós temos que buscar sempre o treinamento. O treinamento é a forma adequada de você tornar o seu supervisor, o seu técnico de segurança do trabalho, o seu gerente de área, uma pessoa apta a perceber quando o seu empregado dá sinais de uma exaustão, né, de um problema de estresse, uma ansiedade grave. Então nós temos que abrir, né, tornar o olho desse gestor, dessa pessoa, um olho mais sensível a essas questões. Hoje, a gente vê que tem poucas empresas que implementam isso, né? Existe, mas a gente acredita que agora, a partir dessa alteração na NR, ela seja algo mais comum nas empresas. Mas o que tem que ser feito, né, é essa visão de empatia do supervisor, né, do superior hierárquico com o subordinado, porque é ele que tem contato com a pessoa todos os dias, diariamente, né? O dono da empresa provavelmente vai à empresa pouquíssimas vezes. O setor de RH, ele tem outras preocupações. O setor de segurança do trabalho também, ele tem que averiguar, né, esses riscos, mas ele tem que se preocupar com o EPI que está sendo utilizado, os equipamentos de segurança. Então, a gente vê que quem tem, né, maior contato com os funcionários são esses gerentes, né, esses superiores hierárquicos direto. Então nós temos que fazer um treinamento para que essas pessoas tenham mais empatia e consigam visualizar quando o meu funcionário está tendo um problema, entende? Ele tem que ser mais sensível, talvez, a essas situações. Agora, Júlia, quais medidas, né, as empresas podem tomar por conta própria, né, sem ter essa questão da regulamentação e da NR1, mas, por exemplo, a gente vê hoje várias empresas trazendo pessoas de fora, trabalhando a questões ali socioambientais também, socioeconômicas, trazendo outras questões que não são somente inerentes ao ambiente de trabalho, criando ali novas conexões, novas experiências para os seus trabalhadores e que são chamados great places to work, ou seja, ótimos lugares para trabalhar. Tem até esse selo, gente, Great Place to Work. É um certificado, né? Então, é um certificado que as empresas recebem isso. Então, foge mais também da NR, porque muitas empresas ao redor do mundo já entenderam que se você oferece um bom ambiente de trabalho, isso lá na frente vai se transformar em lucratividade, não é isso? Isso. Hoje em dia nós temos uma preocupação, né, de quem consome, muitas vezes, esses produtos que são manufaturados, com a qualidade do ambiente de trabalho de quem produziu aquele produto. Então, isso com a certificação, isso gera uma maior visibilidade da marca, um maior marketing, um marketing positivo daquela marca. Mas o que a gente tem que ter, né, em mente é que a NR, ela é a lei, aquilo ali é o mínimo que a empresa tem que fazer, entende? Então, o que ela puder fazer para acrescentar é benéfico, tanto para ela quanto para o funcionário. Então, aí tem algumas alternativas que as empresas podem fazer. A NR1, por exemplo, ela não estabelece que a empresa tem um canal de denúncias.
que o funcionário possa ser, né, de forma anônima, denunciar uma situação que ele sofreu. Mas isso é de suma importância, porque através do anonimato a pessoa consegue expor aquilo que aconteceu com ela, sem medo de sofrer nenhuma retaliação. E, né, a partir do momento que isso é denunciado, que seja apurado também, porque não adianta nada eu ter um canal de comunicação que eu não faço nada. Eu recebo a denúncia e fico omisso. Não adianta nada. Então, isso é uma forma que a empresa pode, né, exercer para melhorar esse ambiente de trabalho. Questão de treinamento. A gente tem sempre que investir em treinamento do pessoal, principalmente, volto a repetir, dos gestores, que geralmente são os grandes causadores dos ambientes tóxicos de trabalho. Então, treinamento. Temos também que fazer, né, com que esse trabalhador tenha uma condição de separar a vida profissional dele da vida social e conseguir usufruir de um tempo de qualidade fora da empresa, né? Ter acesso à cultura, ter acesso a lazer, ter um tempo de qualidade com sua família, né? Tem empresas que hoje incentivam a prática de esporte, que é um grande aliado no combate às doenças psiquiátricas. Então, assim... Oferecem também áreas de lazer dentro da empresa, né? Como jogos, enfim. Tem empresas hoje que, por exemplo, tem comissões internas de esporte, que aí elas vão patrocinar, por exemplo, um time de futebol da empresa. O pessoal gosta de fazer corrida, as empresas fazem essas corridas para os trabalhadores e chamam também a sociedade para participar disso, então traz a comunidade para dentro da empresa. Então nós temos várias alternativas que as empresas podem aderir, voltadas para essa qualidade da saúde mental do funcionário. Então, assim, não adianta falar, mas a minha empresa não tem verba para isso. São pequenas atitudes que podem fazer a diferença, né? Às vezes um feedback, você dá um feedback para o seu funcionário, você está vendo que o seu funcionário está ali empenhando, desenvolvendo bem as atividades dele, dá um feedback positivo para ele. Às vezes falta, né, uma valorização do funcionário. Mostrar que está sendo bem visto na empresa, isso, né? A desvalorização, ela atua diretamente na autoestima do funcionário, a desmotivação, e isso gera problemas psiquiátricos, né? Então, assim, pequenas coisas podem ser feitas. Claro que grandes projetos podem ser realizados, mas às vezes um feedback positivo, uma coisa mais simples, torna esse ambiente um ambiente de trabalho melhor. Agora, aquele trabalhador ou até mesmo empresário, né, que está enfrentando aí a Justiça do Trabalho, que a gente sabe que tem muitos processos hoje na Justiça do Trabalho. Você que está aí lidando diretamente com o direito trabalhista, como que você percebe aí também os processos judiciais que são causados aí pela saúde mental dos trabalhadores? Porque às vezes também é o único recurso que ele está tendo para oi, olha aqui, eu estou tentando te falar que tem um trem errado na empresa e você não toma providência, eu estou sofrendo assédio moral, eu estou sofrendo perseguição, eu estou sofrendo todo tipo de situação constrangedora aqui dentro e ninguém faz nada. Daí a justiça também está abarrotada, né? A gente vê um grande aumento no número de processos envolvendo, né, as doenças psiquiátricas ocupacionais, e a gente vê uma dificuldade, principalmente dos funcionários, demonstrarem um nexo entre a doença desenvolvida e a atividade que ele exercia. Porque antes dessa alteração na NR, a gente não tinha nenhum documento que indicava que esse risco existia ali na área de trabalho dele. Então, a gente vê uma grande dificuldade, porque a gente tem uma sociedade doente, que hoje é muito comum, as doenças psiquiátricas, e é difícil fazer essa comprovação de que aquilo resultou exclusivamente do meu ambiente de trabalho. Então, o empregado, ele é uma parte fraca da relação de trabalho. Então, ele não vai ter, às vezes, os instrumentos necessários para fazer essa prova. Isso é bom, acaba sendo bom para a empresa, porque vai ser mais um processo, vida que segue. Se o trabalhador não conseguir provar aquilo que ele alega, ele vai perder a causa. Então, assim,
E o ambiente de trabalho, né, quando ele está tóxico, quando ele está hostil, ele dificulta muito o acesso desse trabalhador às provas, porque a principal prova que a gente tem na Justiça do Trabalho é a testemunha. Então, muitas vezes, eu vou ter como testemunha a pessoa que trabalhava ao meu lado. E aí, essa pessoa ainda trabalha na empresa. Ou ela ficou tão chateada, foi tão pressionada, que ela se sente acuada. A pessoa tem medo de ir testemunhar. E perdeu o emprego também. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê é que tem um número grande de ações e uma dificuldade também do trabalhador em fazer esse nexo entre a doença que ele desenvolveu e o trabalho que ele exercia. Agora, Júlia, aquele trabalhador ou até mesmo empresário que quiser saber mais informações, nosso tempo está acabando, infelizmente, que quiser saber mais informações, como que ele pode proceder? Buscando informação também com os especialistas em direito do trabalho, conversando também com os sindicatos e também com as entidades representativas, né? Aqui em Itaúna a gente tem o Sindimei, tem outras entidades também aí que representam a indústria. Então, como deve-se proceder isso? Em relação aos empresários e os trabalhadores também, hoje em dia a gente tem uma oferta muito grande de informação. Então, no meio dessas informações, às vezes vem algumas informações que não são confiáveis. Então, a primeira dica é buscar informação em órgãos confiáveis. Órgãos do governo, por exemplo. Oficiais, então. Órgãos oficiais. O Ministério do Trabalho, em relação à NR1, né, que é o nosso foco hoje, ele desenvolveu uma cartilha que vai auxiliar os empregados, os empregadores, né, os empresários, os profissionais da área de segurança e saúde do trabalho, para que eles consigam se adequar. Então, o primeiro passo, vai buscar informação, órgãos oficiais. Segundo passo, procure profissionais qualificados. Hoje aqui em Itaúna, você mesmo citou o Sindimei, hoje nós temos também a CDL, que faz um trabalho de acompanhamento em relação ao GRO e o PGR, né, fazer esses estudos nas empresas. Então, nós temos vários locais que vão ter que a empresa vai conseguir o auxílio. Mas, então, buscar um que seja de confiança, né, procurar, verificar o histórico, né, se for contratar uma empresa privada, se ela tem algum histórico, se é uma indicação, se você já conhece algum trabalho que ela desenvolveu em alguma empresa. E sempre prezar pela prevenção, né? E para que não deixe que isso se transforme num distúrbio, né? Evitar a todo custo. Ok, então, Júlia, muito obrigado pela sua presença, volte mais vezes e a sua mensagem final aí para o nosso público. Eu acho que a saúde e segurança do trabalho, ela, como eu disse antes, ela não pode ser vista como um gasto a mais ou uma mera burocracia. Ela tem que ser vista com bons olhos por todos, porque é através dessas regras, né, que nós vamos conseguir estabelecer um melhor ambiente de trabalho. Tá certo, então, Júlia, mais uma vez obrigado e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você também pode mandar a sua sugestão de pauta no 37999933060. Você é empresário ou empresária que ainda não tem sua marca aqui conosco, não perca tempo. Também neste WhatsApp, faça já um contato comercial conosco e veja quais são os planos melhores aí disponíveis para a sua empresa. Você que está com seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!